a gente tentou mostrar o tempo todo nas nossas palestras, né? Mostrar que você começa com a purificação, e na semana passada nós vimos tudo isso a partir do momento, e também o serviço a partir do momento que você encontra Jesus Cristo e se torna uma nova criatura. Então, da purificação, tudo isso junto com a oração. Orar para ser puro, orar crendo no poder da oração, orar para a santidade e orar na hora de trabalhar para Jesus, na hora de servir a Jesus. E a santidade também permeia tudo. A purificação te leva à santificação. A santidade, você com o coração puro e separado e consagrado para o Senhor, sua oração tem mais eficácia. Sua oração de fato eu pedi permissão aos irmãos para usar essa expressão. Sabemos que Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, inclusive da oração, mas numa certa forma de falar, uma questão semântica, o poder da oração, né? Encontramos obtemos poder na oração a partir do momento que temos o coração puro e estamos santificados no altar do Senhor. Então, purificados, orando e em santidade, nós podemos servir ao Senhor. E a nossa reflexão de hoje tem como objetivo trazer exatamente essa ideia, a ideia de como podemos servir e de que maneira podemos servir bem ao Senhor. De que maneira nós podemos sermos servos bons e fiéis ao nosso Deus. Preste atenção no versículo, Mateus 25, versículo 21. Os irmãos podem ler? É um dos estudos que nós vamos fazer, já fizemos na casa do Tiago, e agora pretendemos fazer um dos encontros da família, da irmã Vanderleia, do irmão Felipe, a Jéssica, sobre como entender a Bíblia, como estudar e entender a Bíblia. E nós temos uma parte nesse estudo que fala sobre as versões da Bíblia. E uma das versões mais apreciada pelos teólogos, pelos estudiosos, é a versão que nós usamos na igreja. Eu vou pedir ao Mateus para ele procurar ver essa versão, que é a que a igreja usa, revista e corrigida, né? A nossa versão, revista e corrigida. Nós já mantemos a tradição, todos esses anos usarmos essa versão, e vamos manter essa versão na igreja, a RC, revista e corrigida, tá bom, irmãos? E ela é muito importante, mesmo que haja uma diferença numa palavrazinha ou outra da atualizada, as outras diferem muito, mas a revista e corrigida é a versão que nós queremos usar. Tem a revista e corrigida fiel, e ela também está trazendo algumas alterações. Nós vamos ficar com a revista e corrigida. Deixa eu dizer para os irmãos, servir bem ao Senhor, ou nos tornarmos servos bons e fiéis, vai exigir humildade e perseverança. Humildade porque é muito importante nós sabermos o nosso lugar no reino de Deus. E eu vou lhe dizer para os irmãos que o nosso lugar no reino de Deus é exatamente o lugar onde nós estamos. A última turma de formandos que eu participo como professor, terminamos este ano, ali na Igreja Batista em Barra do Imbuí. Eu me despedia daqueles irmãos e me despedia do seminário, por ser a última turma que eu participei lecionando. Eu disse para aqueles alunos: vocês estão no lugar que vocês devem estar.
E o servo bom e fiel é aquele que sabe que ele está exatamente no lugar que Deus espera que ele esteja, que Deus determina que ele esteja. Olha, Deus determina todas as coisas. Ele criou o homem para a santidade e para a sua glória, mas deu ao homem a autoridade, que os homens chamam de livre-arbítrio, a autoridade de fazer escolhas. Por isso que um dos dons do Espírito Santo é o dom do discernimento. Eu poder fazer as minhas escolhas para o bem ou para o mal, para a luz ou para as trevas, escolhas para as coisas boas ou para as coisas ruins, escolher a obediência ou a desobediência. Este é um poder que Deus deu aos homens, tipo aquilo que no paradoxo não pode ser quebrado. O exemplo, Deus Todo-Poderoso poderia criar uma pedra tão pesada que nem Ele próprio poderia suportar, que nem Ele próprio poderia carregar. Impossível. Dentro daquilo que entendemos, justiça de Deus, integridade de Deus e o ser absoluto de Deus. Deus não vai criar nenhuma lei, Deus não vai criar nenhuma circunstância que quebre o seu caráter divino. E uma dessas circunstâncias Ele deu o fôlego de vida ao homem e deu ao homem a escolha. E uma vez que Ele deu ao homem a escolha, Ele respeita a escolha. Pode ser contra a vontade dEle, pode ser uma escolha que o desagrada, que o entristeça, que o aborreça, mas é uma escolha e Ele deu ao homem esse direito. Leis humanas foram criadas por homens para serem obedecidas por homens ou também desobedecidas por homens. Deus cria leis que para os homens podem ser obedecidas ou desobedecidas, mas aquelas que vêm do seu caráter, esta ninguém pode quebrá-las. Eu sempre dei o exemplo para os irmãos de uma lei inquebrantável, por exemplo, a lei da gravidade. A lei da gravidade, se o homem pular de um edifício, ele vai se esborrachar lá embaixo. E não há como quebrar essa lei, porque ela vem do absoluto de Deus. Ora, do absoluto de Deus vem também que Deus criou você e eu, a sua imagem e a sua semelhança. Então você vai ter um privilégio que nenhum outro ser possui, nem mesmo Satanás. O privilégio de se acertar, dar glória a Deus, e se errar, se arrepender, voltar atrás, para poder acertar o alvo que Deus propôs. Só o homem, o ser humano, tem esta característica graças ao amor, à graça imerecida de Deus e à bondade de Deus. Nós temos o poder que Deus nos dá de irmos adiante, mas se tocados por Ele, se formos alvejados por Ele, se formos abraçados por Ele, nós queremos regressar ao primeiro amor, à obediência, à santidade, à pureza de vida, a uma vida de comunhão com esse Deus. Então esse é um poder que Deus lhe deu, querido. E dentro deste poder está o poder de servir ao Senhor. Servir ao Senhor. Por quê? Porque Deus procura servos bons e fiéis. A gente guarda muito que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E servir a Deus é adoração. Servir a Deus de maneira fiel e de uma maneira correta é adorar a Deus. É adorar a Deus sem palavras. É adorar a Deus com as intenções. É adorar a Deus com as obras. É adorar a Deus com o serviço. É adorar a Deus com a disposição de estar a serviço de Deus. Talvez você possa nem servir, mas o estar disposto a servir ao Senhor já é uma adoração ao Senhor. Triste daqueles que perdem a disposição.
triste daqueles seres humanos que receberam fôlego de Deus e nunca usaram desse fôlego para fazer nascer uma disposição de serem servos do Senhor. Esse é o nosso propósito. Servir ao Senhor com alegria, apresentarmos-nos diante dele com cânticos, com adoração, com louvores. Em Hebreus diz que servimos ao Senhor dando a ele sacrifícios de louvor, que são o quê? Que são lábios que proclamam a sua grandeza, lábios que exaltam o nome do Senhor. Deus é um Deus de boca, Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus que tudo começa em Bereshit, no livro de Gênesis, com disse Deus. Tudo começa com a boca de Deus, o falar de Deus, a ordem de Deus. E é o que Ele quer de nós, que com nossas bocas nós o louvemos, que com nossa boca nós declaremos, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui eu vou lhe falar um mistério, que eu não preciso de profetada, não preciso de Pentecostes, não preciso de dom de línguas para dar esse mistério aos irmãos, e esse mistério é tão profundo, mas talvez você não aceite, porque ele não vai falar o seu futuro, ele não vai falar de algo que vai acontecer na sua vida, ele não vai fazer você se arrepiar, ele não vai fazer você achar que o pregador tem poder, que o profeta falou, mas ele é algo misterioso que é dado a revelar-se àqueles a quem o Senhor quer revelar. Não existe oração sem uma boca que tenha autoridade. Não existe oração que não saia de uma boca que tenha autoridade. Quando eu digo em nome de Jesus, eu estou dizendo, eu creio. Eu creio que o Senhor vai abençoar. Eu creio que o Senhor vai libertar. Eu creio que o Senhor vai derramar graças. Eu creio que o Senhor vai destruir Satanás. Eu creio que o Senhor vai ungir a sua igreja. Eu creio que o Senhor aviva a sua obra no meio de nós. Eu creio no Deus que cuida de mim na hora das tempestades. Eu creio no Deus que me afirmou na vida dos seus servos, que fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi o justo a mendigar o pão. Eu creio no Senhor que diz, em paz pode seguir. O Senhor que diz que me prospera, que prospera a minha vida. Eu creio num Deus que diz que em todas as circunstâncias eu posso tudo. Tudo isso, queridos, porque um servo serve ao Senhor através da sua boca, com cânticos, com salmos, com hinos e ações de graças e orações. Vejam a importância. Então, nos preparando para os demais pontos, nós vamos ouvir uma mensagem musical com o nosso irmão José Augusto. Quem pode servir ao Senhor? João 3,3. Um coração transformado com o novo nascimento. Todas as características colocadas, ou todas as fases colocadas até aqui, mostraram exatamente isso. Só uma pessoa que nasceu de novo pode se purificar no sangue do Cordeiro. Só uma pessoa que nasceu de novo pode ter uma vida de oração. Um incrédulo pode orar? Pode. Mas a oração como forma de comunhão, de estar a serviço do Senhor, sentir a presença do Senhor, só quem experimentou o novo nascimento. E a santidade, ser separado para a glória de Deus, é algo que só é dado a quem nasceu de novo. Então, qual é a primeira condição, ou a condição inicial para você servir ao Senhor? Ter nascido de novo.
Isso faz acreditar o seguinte: tem muita gente que não experimentou o novo nascimento, mas ajuda a igreja, abençoa o povo de Deus, trabalha, algumas pessoas contribuem, mas o serviço dentro do reino de Deus só é prestado por aqueles que são cidadãos do reino de Deus. Por isso, Deus procura servos bons e fiéis. O sentido de bom aqui não é na qualidade da bondade, mas é na certeza de que, uma vez que eu nasci de novo, eu estou qualificado para servir ao meu Senhor, para levar o serviço do Senhor até onde o Senhor deseja que eu trabalhe. Em verdade vos digo. O que está lá no texto, irmãos? Que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não pode ver o reino de Deus, como pode servir no reino? Então essa é a condição. Você nascer de novo. O serviço verdadeiro começa com uma transformação interior. Sem o novo nascimento, não há conversão genuína, nem disposição genuína para servir a Deus. Várias vezes durante essa série de conferências, e se eu não me engano lá na igreja de Aparecida também, eu lembrei aos irmãos as palavras de A.W. Tozer. Deus não usa vasos sujos, por mais talentosos que eles sejam. Só que lá no livro onde ele faz essa citação, ele fala um pouquinho mais. Ele diz assim: Deus não usa vasos sujos. A santidade precede a utilidade. Por mais talentosos que eles sejam, a santidade precede a utilidade. É tempo de ser útil ao Senhor. Mas antes de ser útil, temos de ser santos. Antes de ser útil, temos de ser limpos. Antes de ser útil, devemos regar a nossa utilidade com oração. Não se tornar ativismo, fazer por fazer, falar por falar, estar envolvido por estar envolvido. Não. Eu preciso, não ativismo, mas eu preciso de fato ser útil, porque eu estou na comunhão, como um novo nascido, como um transformado do Senhor Jesus Cristo. Portanto, se a condição é você ter nascido de novo, também é condição aquilo para você poder ter purificação na vida e poder ter uma vida de oração eficaz, de oração que tenha resultados. Aí você diz: pastor, mas quantas vezes oramos por uma cura e ela não vem? Oramos por uma bênção que ela não vem. A questão não é orar por aquilo que eu quero. A questão é que a vida de oração eficaz é orar por aquilo que Deus deseja, que Deus coloca em meu coração, aquilo que está na vontade de Deus. E tudo que Deus deseja, tudo que está na sua vontade, e Ele coloca em meu coração, crendo, pedindo em nome de Jesus, eu recebo. Portanto, pode ser que uma pessoa não receba a cura na doença, mas recebe a comunhão, a santidade, a plenitude, a alegria de vida, tranquilidade, certeza de futuro certo, de futuro abençoado, enquanto está enfermo, porque está dentro da vontade de Deus. Eu acredito que pessoas lá fora, sob a intervenção de charlatões, porque a mente também cura. O ser humano, a mente adoece e a mente cura. E quantas vezes pessoas vestidas de branco, travestidos de luz, como João de Deus, dava passes às pessoas, faziam todos um ritual, pessoas ficavam dentro de uma sala vestidos de brancos ali, horas orando por um enfermo que ia ter a visita com João de Deus, e saíam de lá curadas. Porque a mesma mente que os adoeceu foi a mente que os curou. Agora, quando nós temos a cura divina, essa cura abrange todo, corpo, alma e espírito.
Esta cura abrange a glória de Deus. Como o próprio Lázaro, uma vez morto, sua irmã, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ora, esta morte não é esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, e Jesus o ressuscitou. Então nós cremos que o poder da oração não está apenas em Deus usar a nossa fé, Deus usar a sua convicção, Deus usar a cerimônia de uma igreja, um culto de oração, Deus usar a intenção de muitos irmãos clamando pelo outro, desejando a bênção, intercedendo, impondo as mãos. Eu não me esqueço de ter assistido uma série com aquele ator Morgan, se não me engano é Morgan Freeman o nome dele, e naquela série sobre Deus, ele foi ver exemplos de curas que ocorreram em várias religiões, no budismo, no islamismo, no cristianismo, no catolicismo e numa igreja evangélica, uma igreja pentecostal norte-americana. E eles filmaram, o que eu achei interessante no documentário, que não foi o testemunho de um homem, foi a filmagem. Primeiro mostraram um homem igual um barril, todo redondo, uma doença degenerativa. Aquele homem já estava há poucos, previa-se que tinha poucos dias de vida, e ele era crente naquela igreja. E então ele, usando um short todo redondo, tinha fotos de como ele era antes da enfermidade, como ele ficou depois da enfermidade. A própria enfermidade fazia ele ter aquele formato. E eu vi a filmagem, está lá na Netflix, tem esse documentário sobre Deus com Morgan Freeman, e aí é só entrar na parte que fala sobre a cura no cristianismo. E a igreja começou a passar uma noite inteira, todo mundo com as mãos sobre ele, orando, e ele saiu fino, curado daquela enfermidade. Então eu creio que as intercessões, tudo que nós fazemos, tudo que nós colocamos, quando está dentro da vontade perfeita de Deus, plena de Deus, Deus realiza aquilo que nós pedimos. E por que não pedirmos pureza de alma? Por que não pedirmos para sermos santos, de fato e de verdade? Uma santidade que nos separa deste mundo, este mundo que dá primeiro lugar aos prazeres, primeiro lugar ao egoísmo, à fama, aos aplausos, à riqueza, a que as pessoas apontem o dedo, olha como é inteligente, olha como enriqueceu, olha a vitória que alcançou na vida, olha como é esperto. E nós abrimos mão de tudo isso para estarmos apenas dentro da pureza e a santidade que Deus requer de nós, para servirmos a esse Deus. E a condição é obediência à palavra de Deus. Mas eu só posso obedecer uma lei se eu conheço essa lei. E eu só posso ser obediente à palavra se eu conheço a palavra. Por isso é importante estudar. E aí, olha o que disse Samuel. 1 Samuel 15, 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrifício. Eu poderia fazer aqui campanhas com os irmãos. Vamos subir o monte. Vamos fazer 40 dias de jejum e oração. Vamos exigir do irmão algum sacrifício, né? Já que quando a coisa é muito fácil, a gente não dá valor. Basta um remédio ser muito caro que a gente já acha dentro do coração. Esse aí funciona, porque ele é muito caro. De repente, aquele remedinho mais barato, o chá ali, o matinho, que mandam tomar em forma de chá, esse não tem valor, é barato, é de graça. E aí a gente acha que para a gente conseguir alcançar de Deus alguma coisa, ou conseguir servir a Deus com eficiência, a gente tem que fazer sacrifício. Samuel concluiu isso. Samuel concluiu na sua comunhão
que o importante é obedecer, mais do que o sacrifício. Então, se você já está disposto à obediência, isto já faz você ter mais do que meio caminho andado. Um dos autores que eu mais amo morreu, eu falei para os irmãos sobre ele, Dietrich Bonhoeffer, morreu poucas semanas antes do nazismo ser derrotado na Alemanha. Ele, um pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer disse o seguinte: somente aquele que crê é obediente. Você pode repetir isso? Somente aquele que crê é obediente. Somente aquele que é obediente crê. Somente aquele que é obediente crê. Viram, irmãos? Crer, obedecer, obedecer, crer. Então isso é muito importante. Outra condição é humildade e disponibilidade para servir. Filipenses 2, 5 a 7. Esse texto era um cântico que a igreja primitiva cantava para Jesus. Jesus era adorado como Deus, Filho, Deus encarnado, com este cântico. Ralph Martin escreveu um livro chamado Adoração na Igreja Primitiva. E ele vai mostrando que vários textos na Bíblia são cânticos espirituais. Eu já disse isso para os irmãos. Colossenses capítulo 1 é um cântico espiritual. Ó profundidade da sabedoria, quando fala do entendimento de Deus, quem deu a ele primeiro para que ele pudesse nos dar a conhecer, é um cântico que a igreja entoava ao Senhor. E esse capítulo de Filipenses, capítulo 5, era também um cântico. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e humilhou-se a si mesmo até a morte, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Humilhou-se, fazendo-se obediente, e obedeceu até experimentar o propósito da encarnação. Veio para os que eram seus, deu a sua vida na cruz do Calvário, morreu em nosso lugar para nos perdoar os pecados. Então, é necessário, é condição para servir ao Senhor, humildade e, como eu disse, obediência. Você tem que ser humilde. Humilde quer dizer que você não serve ao Senhor só na hora das passeatas. Você não serve ao Senhor só na hora de a marcha para Jesus, quando milhões de pessoas vêm. Você não serve ao Senhor só quando está no palco. Você não serve ao Senhor só quando está na ordem do culto. Você não serve ao Senhor só quando vai haver uma participação sua. Mas humildemente você serve ao Senhor em todos os momentos, em qualquer hora e em qualquer lugar, como nós acabamos de cantar. Usa-me, Senhor, em qualquer hora e em qualquer lugar. Ou seja, ser humilde nas grandes coisas, mas também humilde nas pequenas coisas. Isso não é para mim, porque eu sou pastor. Isso não é para mim, porque eu sou diácono. Isso não é para mim, porque não fica bem eu, na posição, no status que eu tenho na sociedade, servir a igreja nessa posição. Isso não existe na vida de um servo. O servo é obediente ao Senhor em qualquer hora, em qualquer lugar. Ele sabe que vai manifestar o seu amor a Deus através do seu serviço.
John Stott disse o seguinte, gosto muito de John Stott, diz assim: não há ninguém tão grande no reino que não precise servir. Não há ninguém tão grande no reino que não precise servir, nem tão pequeno que não possa servir. Não há ninguém tão grande no reino que não precise servir, nem tão pequeno que não possa servir. Somos chamados para servir ao Senhor. Outra condição, queridos, é a fidelidade no pouco. Isso aqui é difícil para um pastor falar. Primeiro porque nós temos oposição lá fora. Tem gente que quando fala em igreja, só pensa em gente pulando, falta de ordem, alguém fazendo profecia, gente falando língua estranha. É lógico que existem igrejas assim. Deus seja louvado que existem essas igrejas. Porque Deus conhece o espírito do seu povo e sabe que muitos irmãos gostam de louvar assim, precisam louvar assim. Então é bom que elas tenham um lugar para louvar assim. No entanto, a oposição lá fora é quando nós falamos das doutrinas, por exemplo, a da contribuição. Aí aparecem verdadeiros teólogos que nunca frequentaram sala de aula de teologia, teólogos que nunca se formaram em teologia, teólogos que não conhecem as línguas originais, teólogos que não conhecem as versões da Bíblia, teólogos que talvez sejam pessoas que falam, mas nem frequentam igreja, ou não as frequentam como devem frequentar. São verdadeiros teólogos que se põem contra a doutrina do dízimo e das ofertas. Dízimo é coisa do Antigo Testamento. Dízimo não há nenhum ensino na palavra. Dízimo, e aí colocam-se contra aquilo que já começa no primeiro livro da Bíblia. Abel oferecendo a Deus do seu melhor. Na primeira família. E Deus aceitou aquela oferta. Aí você vai dizer, não era coisa material? Era sim, fruto do trabalho dele. Uma vida que Deus deu, mas que ele cuidou. Ele não tinha autoridade sobre a vida de um cordeiro, mas apresentou ao Senhor sacrifício de sangue. Ele cuidou daquele cordeiro. Ele amou aquele cordeiro. E ele deu aquele cordeiro, sabendo que eu deveria estar no lugar dele. Depois nós temos o neto de Adão e Eva, Enos, que através da adoração e da sua oferta ao Senhor, então começou-se a invocar o nome do Senhor. Mais adiante, nós vamos ver, tem outros exemplos, mas vamos ver o exemplo de Abraão. Abraão vai salvar o seu sobrinho Ló de reis inescrupulosos, faz uma aliança com reis que vão lutar, vence a guerra, liberta o seu sobrinho, liberta a família do seu sobrinho, liberta todos os bens do seu sobrinho. E em voltando da batalha, ele encontra um sumo sacerdote que não tem origem, a tribo de Judá ainda nem existe, não existe a tribo de Levi, de onde virão os levitas, a quem eram entregues os dízimos e ofertas. Não há tribo, não há ainda nem filho de Abraão, ele ainda nem filho tem. E no entanto, quando Abraão vê Melquisedeque, a Bíblia diz que ele cultua o Senhor e dá a Melquisedeque o dízimo de tudo que ele tinha. Serviu ao Senhor com a fidelidade dos seus bens. Depois nós temos o povo de Israel, na hora de construir o tabernáculo, o povo ofertou suas joias, porque o tabernáculo tinha que ser feito de cobre, de prata e de ouro.
de tecidos finos. E o povo de Deus ofertou tudo aquilo, ao ponto de Moisés chegar um momento e diz ao povo para não trazer mais, porque está concluída a obra. Fidelidade no serviço. Depois, quando é a construção do templo, o povo oferecia de bom coração, um ao outro ajudou na construção do templo. Assim era sustentado as famílias dos levitas. Depois, no Novo Testamento, o Senhor Jesus confirma essa doutrina quando ele diz: vós dais o dízimo do cominho e da hortelã, e fazeis bem. Esta é a palavra de Jesus. Fazeis bem. Ele falou que vós dais o dízimo das coisas mais pequenas, a coisa mais simples do seu trabalho. E Jesus diz: e fazeis bem. Depois o apóstolo Paulo diz: melhor coisa é dar do que receber. Quem dá com alegria semeia a prosperidade, semeia no reino de Deus. Então nós temos que entender essa fidelidade da contribuição. Eu não contribuo porque sou obrigado, eu contribuo porque sou grato, porque eu louvo a Deus pelo que Ele tem feito por mim. E eu contribuo, queridos, porque eu reconheço que a verdadeira aposentadoria, o verdadeiro INSS, se eu posso usar em forma de linguagem humana, o verdadeiro médico, o remédio mais eficaz, não estava com a Preta Gil, tanta riqueza, a cereja do bolo nas festas, vai para os Estados Unidos, com uma ala do hospital toda voltada para tratar daquilo que milhares, talvez alguns milhões de brasileiros tenham de enfermidade, de um tipo ou de outro, mas não tem recursos, e ela vai com todo o recurso, ou com todos os recursos, ela mostrou que não é dona de sua vida. E assim é com qualquer um de nós. Tendo muito ou tendo pouco, nossa segurança, nós contribuímos para dizer a Deus: eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que não vai faltar na minha despensa. Eu confio que não vai me faltar o azeite, o mel. Eu confio que não vai faltar a farinha da minha vasilha. Eu confio que o Senhor não permitirá a igreja envergonhar-se diante dos seus compromissos, como tem sido até hoje, graças a Deus e graças aos irmãos fiéis, porque nós somos fiéis. E se eu puder ir além da questão financeira, é ser fiel, queridos, em muitas outras coisas, na sua contribuição, como eu disse aqui, e a Bíblia está repleta de momentos em que os homens davam e contribuíam. Eu vou voltar um momentinho antes de terminar esse ponto, já estamos chegando quase ao final. Eu me lembro de que houve uma prática no Novo Testamento que nós não queremos repeti-las no dia de hoje. Primeiro, porque a revelação de Deus é gradual e progressiva. E o grande perigo que nós temos, me permitam essa forma de linguagem, é aquilo que os alquimistas dizem: uma pessoa passar do verde para o podre. Ela não experimentou amadurecimento. E na história da revelação é assim também. Algumas pessoas, ao estudarem a Bíblia, elas vão do verde para o podre. Elas não conseguem acompanhar a progressão da revelação divina. Por exemplo, a revelação divina inicia-se em Gênesis e ela termina no Apocalipse. Isso quer dizer que hoje ninguém pode criar doutrina nova. Mas tem obrigação de entender como as doutrinas se desenvolveram de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo,
em relação a Deus ser o único Deus. No primeiro momento, aqueles salmos mais antigos e os livros mais antigos da história de Israel diziam como máxima teológica: que o Senhor é o Deus dos deuses, que não há Deus como o Deus de Israel. A ideia é que Deus é um entre outros deuses, mas Ele é o Deus maior. Inclusive era assim que um povo guerreava. A vergonha de Israel ter perdido a batalha para Ai é que deu a entender que os deuses de Ai são mais fortes que o Deus de Israel. As 10 pragas no Egito são 10 pragas lançadas sobre 10 divindades do Egito para mostrar que o Senhor é Deus acima dos deuses. Assim é no primeiro momento. No segundo momento, após o cativeiro babilônico, todos os profetas fizeram questão de anunciar a teologia. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não há outros deuses. Então houve uma progressão dentro de Gênesis e Apocalipse. E assim é também a progressão no Novo Testamento. No Novo Testamento, quando Paulo escreve a primeira carta, ele diz que quando Jesus Cristo voltar sobre as nuvens, a última trombeta vai soar e os mortos ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. E os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos e subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Ora, Jesus Cristo deixou bem claro que a volta dele será como no dia de Noé, nós lemos isso, ninguém sabe a hora, ninguém sabe quando. Mas a igreja primitiva acreditou em um determinado momento que Jesus voltaria enquanto eles estavam vivos. Daí Paulo dizer, nós os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Nós vimos isso lá. Aí, queridos, o que a igreja começou a fazer no livro de Atos? Os irmãos vendiam tudo que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. É aí que tem o caso de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viram que os outros estavam vendendo as propriedades e depositando com fé aos pés dos apóstolos. Ananias combinou com Safira o seguinte: olha, nós vamos vender a nossa propriedade, eu e você vamos dizer que vendemos por X. Na verdade, eles venderam por 4, 5x, mas vamos dizer que vendemos por X e damos aos apóstolos. Quando eles deram aquela oferta aos pés de Pedro, ou seja, diante de Pedro, Pedro disse: quem vos ensinou a mentir contra o Espírito? Se vendesses vossa propriedade e com ela ficasse, com o valor ficasse, não era vosso? Então, por que mentir dizendo que vendíamos por tanto, estamos ofertando tanto? Pela vaidade. Querer ser igual a outros fiéis. Querer que as pessoas comentem, viu a oferta, vendeu a propriedade e botou aos pés dos apóstolos. Pedro olhou para eles e disse: ali estão os pés dos que irão sepultar-vos. E caíram mortos no chão. Porque não devemos jamais mentir ao Espírito. Contribua, irmão. Contribua porque é bíblico. Contribua porque é vontade de Deus. Contribua porque vai te abençoar. Contribua porque traz prazer ao coração. Contribua porque você vai ter certeza que está ok com Deus. Palavra dura. Mas o povo de Israel perguntou a Deus: em que vos roubamos? Diz o Senhor, perguntais vós. E aí o Senhor responde: nos dízimos e nas ofertas me roubais. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do Senhor, e fazei prova de mim, se eu não vou abrir as janelas dos céus e derramar abundantes bênçãos para mim,
Abundante bênção é ter o que comer, ter com que nos vestir, ter abrigo, ter família, ter o médico dos médicos cuidando de nós. Isso nós sabemos que Deus derrama abundância. É ter uma igreja onde eu posso congregar. É ter um lugar agradável onde eu posso exaltar o nome de Deus. É saber que eu posso dar a Deus, posso, por Deus, dar aos meus filhos um lugar onde se ensina o nome de Deus. Portanto, fidelidade. Fidelidade na contribuição. Fidelidade no banco da igreja. Fidelidade na feira missionária, fidelidade na escola dominical, fidelidade no ministério de intercessão, fidelidade na limpeza do templo. Isso é serviço ao Senhor. Não quero que o irmão frequente todos os cultos, porque eu sei que não dá. Não dá. Não dá. O homem do século 21, um dia de 24 horas é pequeno. Então não adianta eu dizer para os irmãos, eu quero que os irmãos venham ao culto de oração, venham à escola bíblica dominical, venham no culto da noite, venham nos trabalhos das senhoras, participe da Unijovem. Não dá. Cada departamento existe exatamente para fracionar as partes. Mas tem gente que vai em tudo. Louvado seja Deus se você puder participar de tudo. Exaltado seja Deus, galardoado você será para a glória de Deus. Mas seja fiel naquilo que você abraçou que quer ser fiel. Eu quero ser um adorador do Senhor no culto da noite, seja fiel. Eu quero aprender na escola bíblica dominical, seja fiel. Eu quero participar do culto de oração, seja fiel. Eu quero dar a minha contribuição na cantina, seja fiel. Eu quero dar a minha contribuição nas campanhas da igreja, seja fiel. Porque o Senhor procura servos bons e fiéis. Estou terminando a palavra de Deus. Zacarias capítulo 4, versículo 6, dá uma outra condição para você servir ao Senhor. Dependência no Espírito Santo. Podem ler? Zorobabel, a gente fala muito de Esdras e Neemias. Zorobabel foi o reconstrutor da cidade de Jerusalém dos muros. E Zorobabel queria por força que todo mundo ajudasse. Queria impor leis, que as pessoas pudessem contribuir, ou seja, pagar imposto, e que os mais jovens estivessem ali na luta. Aí Deus diz para Zorobabel, e através de Zorobabel, não por poder, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Assim é a igreja de Jesus. Não adianta impormos nada. Tem de ser pelo Espírito de Deus. Quer servir ao Senhor? Sirva ao Senhor na dependência do Espírito Santo. Ele vai te renovar as forças. Ele vai permitir que você descanse domingo de manhã, mas que esteja na casa do Senhor domingo à noite. Ele vai permitir que você tenha alegria como o irmão Mauro. Coisa boa tomar um café, acordar, tomar um café e saber que agora de manhã eu vou à igreja para louvar o nome do Senhor. Então, queridos, que você tenha essa fidelidade de servir ao Senhor no Espírito Santo. Olha o que o amado Tozer, na verdade foi Tâney, disse. O Espírito Santo não é apenas um poder que usamos para testemunho de Jeová, é para nós não. O Espírito Santo não é apenas um poder que usamos, ele é uma pessoa que nos usa. Ele é uma pessoa que nos usa. E sem ele, todo esforço é em vão. Para terminar, uma condição
de que eu devo servir ao Senhor, ou como eu devo servir ao Senhor. Uma vida de amor ao Senhor e ao próximo. Eu acho que é o amor que nos move, irmãos. Estamos aqui na casa de Deus porque a gente se ama. Porque a gente ama o nosso Deus. E essa deve ser a base do serviço, amor. Eu não vou trabalhar na feira missionária só para a gente poder alcançar 16 mil reais. Eu nunca me esqueço que Deus é o Senhor de toda a riqueza que existe, não no planeta Terra, mas no universo. E sinceramente, diante das riquezas dos homens, 16 mil reais é absolutamente nada. Só é alguma coisa porque nós depositamos a fé que o Senhor vai fazer daqueles 16 mil reais 5 pães e 2 peixes e alimentar uma multidão. Mas humanamente falando não é nada. Um comercial que o Ratinho faz para jogo no celular, ele deve ganhar milhões. Jogadores de futebol e os seus contratos. Olhei para o Tiago e penso em grandes empresários de redes varejistas nesse Brasil inteiro. Quanta riqueza. Nós não temos ideia de quanta riqueza há nas mãos dos homens muito ricos, só do Brasil. E acredito que os irmãos nem saibam das pessoas mais ricas aqui de Teresópolis. E garanto que você não vai vê-las no Shopping Teresópolis nem no Shopping Várzea. Elas não almoçam, talvez no restaurante que você ache muito caro, Varietá, mas elas não comem lá, pode ter certeza. E quando nós lidamos com as coisas de Deus, no serviço de Deus, nós entendemos isso. Entendemos que o que nos move é o amor. É o amor de estar numa barraquinha na feira missionária, permutando um doce por uma oferta missionária, para que no poder do Espírito Santo, aquele churrasquinho que você come na feira missionária há de transformar-se para a glória de Deus no almoço de muitas famílias pobres. Mas o nosso trabalho não é ação social de ficar tirando pessoas da pobreza, que parece muitas vezes que a gente vê isso quando fala de campanha. Não, trabalho missionário não é tirar pessoas da pobreza ou dar comida para quem não tem, ou dar banho para indigentes. O trabalho missionário é o amor que está por trás de cada prato de comida, por cada roupa lavada. O amor que está por trás de um irmão da nossa igreja, 2 irmãos da nossa igreja, humildemente, sem nenhum alarde, saírem daqui, pegar um ônibus lá em São Paulo para ensinar uma dúzia de homens a plantar. Isso não se mede com valores humanos. Isso se mede com aquilo que é a base para eu servir ao Senhor. Amor. Eu estou aqui por amor. Amor de Deus por mim, amor dos irmãos por mim e o meu amor pelos irmãos. A base do nosso servir a Deus é o amor. Uma zeladora, uma secretária, uma coordenadora, um líder de jovens, um líder de departamento infantil, se o trabalho, levitas, coordenadores de música, se não fizermos movidos pelo amor a Deus, o nosso trabalho é tão vão quanto se nós não fizermos movidos pelo agir do Espírito Santo. Então o que nos move? O que nos move é, e aqui eu termino a mensagem, ter discernimento espiritual para saber
quando eu serei a serva de Naamã para dizer à minha ama, se o meu Senhor procurar um profeta na terra de Israel, esse profeta há de curá-lo. Sermos servos na casa de alguém que precisa ouvir falar de Jesus. O meu amor se manifesta quando eu sou aquele menino, onde Jesus olha para os seus discípulos, uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e Jesus dá-lhe voz de comer. E eles pensam, como? A bolsa do tesoureiro do grupo de Cristo talvez estivesse cheio de contribuições, daquela multidão talvez. Mas eles sabiam que não havia ali perto nenhuma padaria, nenhum restaurante, nenhum lugar capaz de produzir comida para aquela multidão toda. Até que, movido por amor, um menino deu da comida da sua família. Um menino aparece e oferece 5 pães e 2 peixes. Queridos, esse foi o objetivo da nossa mensagem, dessa série de conferências. Que pelo discernimento do Espírito Santo, você descubra qual é o seu lugar no reino. Você descubra que, se não for puro, Deus não usa você. E que, se não houver oração na sua vida para vencer Satanás, e não nos deixeis cair na hora da tentação, se não houver oração para saber qual é a vontade de Deus, e você saber pedir o que precisa pedir, quer pedir riqueza? Peça, mas não faça como o voto do falso ganhador. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar minha família. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar meus amigos pobres. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fundar um orfanato. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer uma fundação para ajudar pobres. Não deixa o diabo rir de você. Mas também não faça uma promessa assim para Deus. Se o Senhor me enriquecer, eu vou abençoar. Porque eu vou lhe dizer um outro mistério, o segundo mistério desta noite. O primeiro é que Deus lhe dá uma boca que tem autoridade para, através da oração, dizer: seja feita, seja cumprido. El Melech Neman, Amen, amém. O soberano é capaz, o soberano é suficiente, o soberano faz. Isso quer dizer amém. Deus faz. O segundo mistério que eu vou dar para você hoje é: Deus já está abençoando você há muito tempo, porque Ele espera que você o sirva. Que você o sirva com seu tempo, com seus talentos, com seus dons, com a sua vida, com o seu tudo. E até, eis o mistério, com a falta do que você tem. Sirva ao Senhor, glorifique o nome de Deus, e Deus vai te abençoar, fazendo de você um crente puro, um crente santo, porque é um homem e uma mulher de oração, e Deus usa você para a glória do reino. A igreja diz amém.